Oi, oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula de farmacognosia de hoje. E dando continuidade ao que nós vimos nas nossas últimas aulas, a gente vai falar hoje a respeito da organografia dos órgãos vegetais reprodutivos, uma vez que nós estivemos trabalhando com os órgãos vegetativos na aula passada, né? Então, é muito importante para a área da farmacognosia, no que diz respeito à identificação botânica, né, que nós saibamos analisar e identificar os tecidos constituintes dos diferentes órgãos vegetais, né, sejam eles vegetativos ou reprodutivos, bem como a sua morfologia externa, caracterização, os tipos de cada um deles, porque isso é utilizado como critério de diagnose de drogas nas monografias, inclusive da farmacopeia, tá? Então, lá na Farmacopeia Homeopática Brasileira, a última edição, né? A sexta edição de 2019, volume 2. O volume 2 traz as monografias de drogas vegetais. Então, sempre você tem para a monografia de cada droga, o primeiro item que vem na monografia dela é a sua identificação botânica. Tanto a sua anatomia interna, sua descrição microscópica, em relação aos tecidos que constituem aquele órgão vegetal, bem como a sua morfologia externa, a sua descrição macroscópica, tá? Na grande maioria das vezes, a gente não usa a planta toda, a gente sempre tem um órgão de interesse terapêutico, que a gente chama de farmacógeno, né? E esses órgãos podem ser vegetativos, folha, raiz, bulbo, que é um caule subterrâneo, né? Casca, que faz parte, né, do revestimento de caules e raízes com crescimento secundário, folha, casca, né? E assim sucessivamente. Raiz, rizoma, que também é um tipo de caule subterrâneo, né? Pode ser que sejam tubérculos também. E hoje nós vamos falar dos órgãos reprodutivos, que é representado por flor, fruto e semente, né? Então aqui, ó, anis, fruto, arnica, flor. Algumas são, ó, cardamomo, a semente, castanha da Índia, semente. A guaraná utiliza sementes também. Aqui, fruto. Então, assim, né, nós temos ali, dentre as monografias de drogas vegetais da farmacopeia, drogas constituídas tanto por órgãos vegetativos ou reprodutivos, né, em que o farmacógeno é um órgão vegetativo ou reprodutivo. Então, nós estivemos aí na última aula trabalhando com os órgãos vegetativos, raiz, caule, folha e cascas, né? E hoje a gente vai falar de flor, semente e dos frutos, tá? A flor, pessoal, por definição, é um ramo caulinar profundamente modificado. Se vocês se lembram da aula passada, em pontos estratégicos do caule estão distribuídos botões vegetativos, gemas, pontos do caule onde a gente tem grupo de células, tronco, que em planta a gente chama de célula meristemática, que é capaz de se dividir e originar outras partes do corpo da planta. Essas regiões de gemas, essas regiões de botões vegetativos, quando elas se dividem, pode acontecer ali uma ramificação do caule, né? Formação de novos galhos. Pode-se originar uma folha, porque folha, não sei se vocês também se lembram, nós comentamos, é uma expansão lateral do caule. Ela é parte do caule. É a característica diferencial entre caule e raiz. Porque raiz não tem gema, não tem botão vegetativo, então ela não forma folha. Esses botões vegetativos, essas gemas, podem inclusive formar raízes aéreas adventícias, né? E, através deles, forma-se também o quê? A flor. Por isso que a gente fala que ele é um ramo caulinar profundamente modificado, que assumiu a função reprodutiva nos vegetais angiospermos, tá? Porque também, na nossa segunda aula desse semestre, vai lá na seção 2, da unidade 1,
revisem na gravação da aula. Os vegetais são divididos em 4 grandes grupos, né? Aqueles de porte rasteiro, de características bastante primitivas, as briófitas, né? Os musgos, as hepáticas, os antóceros, que praticamente não têm importância farmacêutica. As pteridófitas, representadas pelas samambaias, pelas avencas, pelas selaginelas, né? Licopódios, e com poucas espécies de importância farmacêutica, que a gente poderia citar de pteridófitas as cavalinhas, né? As gimnospermas, pinheiros, ciprestes, cedros, cicas, araucárias, em que nós temos o ginkgo biloba, que é um exemplo de espécie de importância farmacêutica pertencente a esse grupo. O pinheiro, né, Pinus spinaster, que fornece a essência, né, o óleo, a resina, a terebentina, mas, assim, a importância farmacêutica é pequena. O grupo mesmo dominante, com o maior número de representantes viventes e com maior potencial terapêutico que a gente tem, são as angiospermas. E flor só está em angiospermas. Porque o que caracteriza uma angiosperma? Os vegetais que têm flor, fruto e semente, tá? Uma flor, ela é constituída pelo quê? Eu vou mostrar isso em figuras, que vai ficar mais fácil de entendimento, mas antes eu vou explicar essas partes aqui, até para que vocês vejam como é que é a grafia de cada uma dessas estruturas, né? Então, nós temos um raminho que sustenta a flor a partir do caule, né? Assim como a gente tem um ramo que sustenta a folha a partir do caule, que nós na aula passada comentamos, é o pecíolo. No caso da flor, o que sustenta ela a partir do caule é o pedúnculo floral ou pedicelo. Esse pedúnculo floral ou pedicelo, ele se dilata na extremidade, formando uma estrutura chamada de receptáculo floral. No receptáculo floral estão inseridos as peças, componentes ou elementos florais que a gente chama de verticilos, tá? Nós temos 4 verticilos, 2 estéreis e 2 férteis. Os verticilos estéreis são cálice, conjunto de sépalas, corola, conjunto de pétalas. As sépalas, geralmente mais externas, de cor verde, geralmente de tamanho menor, e as pétalas mais internamente, as sépalas de cor viva, de tamanho maior, geralmente para atrair inseto polinizador, tá? Vou mostrar tudo em figura. E os 2 verticilos férteis, que são gineceu e androceu. Androceu, parte masculina da flor, gineceu, a parte feminina, tá? Então, olha essa figura ilustrativa de uma flor. O raminho que sustenta a flor, a partir do caule, damos o nome a ela de pedúnculo floral ou pedicelo, tá? Esse pedúnculo floral ou pedicelo, ele se dilata na extremidade, formando uma estrutura chamada de receptáculo floral. Inseridos no receptáculo floral estão as peças, componentes ou elementos florais que a gente chama de verticilos, 2 estéreis e 2 férteis. Os estéreis são cálice, que é o conjunto de sépalas. Então, as sépalas, geralmente essas mais externas, de cor verde, né? O conjunto das sépalas forma uma estrutura chamada de cálice, né? E mais internamente, de cor viva, para atrair inseto polinizador, a gente tem as pétalas, que em conjunto formam o que a gente chama de corola. Tá? Existem casos, isso aí assim, é o geral, mas existem exceções, né? Tem casos que a gente não distingue sépala e pétala. A gente não tem na flor estruturas mais externas de cor verde, de tamanho menor, e mais internamente estruturas de tamanho maior e de cor viva. Elas são todas de tamanho, comprimento e cor semelhante entre si. Aí, nesse caso, você não chama nem de sépala e nem de pétala. Você chama tudo de tépalas, tá? O conjunto de cálice e corola a gente chama de perianto, tá?
Então, quando a gente tem cálice e corola, sépala e pétala, a gente tem um perianto heterogêneo. Agora, quando a gente tem só tépalas, em que você não distingue sépala de pétala, cálice de corola, você tem um perianto homogêneo, né? Essas outras estruturas que você vê aqui, esses pedúnculos, constituem a parte fértil da flor. Geralmente, em maior quantidade, é mais de um pedúnculo, e aqui estão representados 4, nós temos os componentes, né, do androceu, ou parte masculina da flor. Cada pedúnculo desse, gente, todo ele é chamado de estame. Aqui a gente tem 4 estames. Então, o conjunto de estames é o androceu, parte masculina da flor. Cada estame tem uma haste de sustentação, que é o filete, e uma porção mais dilatada na extremidade, que é a antera. E dentro dessa antera é que são produzidos os gametas masculinos da flor, ou seja, o grão de pólen. Geralmente, no formato de uma estrutura única, você tem o gineceu, que é a parte feminina da flor, que tem uma extremidade no qual o grão de pólen chega, né, que é o estigma. Essa haste, a partir do estigma, que é o estilete, e temos uma porção dilatada na base, que é o ovário, contendo o gameta feminino no seu interior, que é o óvulo. Quando o grão de pólen chega aqui, ele forma o que a gente chama de tubo polínico. Ele germina, levando o seu núcleo para fecundar o óvulo, tá? Então, pessoal, nós temos aí as peças, componentes ou elementos florais, né? O caminho que sustenta a flor a partir do caule, pedúnculo floral ou pedicelo, se dilata na extremidade, formando um receptáculo floral. Inseridos no receptáculo floral, nós temos as peças, componentes ou elementos florais, que a gente chama de verticilos. 2 deles são estéreis, 2 são férteis. Os estéreis são representados por sépalas, geralmente as estruturas de cor menor e verde, localizadas mais externamente, e as localizadas mais interna à sépala, de cor viva, para atrair inseto polinizador de tamanho maior, são as pétalas. Conjunto de sépalas, cálice. Conjunto de pétalas, corola. Quando você distingue sépala de pétala, né, ou cálice de corola, perianto, ele é diferenciado, ele é heterogêneo. Mas existem casos em que sépala ela é igual à pétala. Ela não é mais externa, ela não é de cor verde. Todas elas têm tamanho e cor iguais entre si. Aí eu chamo tudo de tépalas, e aí o perianto é indiferenciado, ou seja, ele é homogêneo. Essas outras estruturas aqui constituem os verticilos férteis, em que há produção de gameta masculino e feminino. Essas estruturas são chamadas de estames. Ao conjunto de estames, a gente dá o nome de androceu, ou parte masculina da flor. Cada estame é formado por um filete, que é uma haste de sustentação, e uma porção dilatada na extremidade, que é a antera, onde é produzido o grão de pólen. O gineceu, carpelo ou pistilo, que é a parte feminina, geralmente é uma estrutura única, com uma extremidade, chamada de estigma, uma haste, que é o estilete, uma porção dilatada na base, que é o ovário, e dentro do ovário é produzido o gameta feminino, o óvulo. Quando o grão de pólen, aqui, amadurece dentro da antera, e ele é capaz, então, de chegar até o estigma do gineceu, ele germina, e o seu núcleo fecunda o óvulo. O óvulo maduro e fecundado vai originar a semente. E a parede do ovário desenvolvida após a fecundação origina o fruto, tá? Por isso que a semente está no interior de fruto. Porque o óvulo é quem origina a semente. E o ovário é quem origina o fruto. Depois que o grão de pólen fecundou o óvulo, ele estimula a liberação de hormônios pela planta que leva ao desenvolvimento da parede do ovário no fruto. E esse hormônio é o etileno. Ele é um hormônio gasoso. Por isso que você embrulhar frutos verdes em folha de jornal, você favorece, você torna o amadurecimento do fruto mais rápido, porque o gás ele vai ficar retido na superfície da folha de jornal, entre a folha de jornal e o fruto, e ele acaba amadurecendo mais rapidamente, tá? Então agora nós vamos dar um destaque só para os verticilos férteis, tá?
Porque os estéreis, né, é sépola, conjunto cálice, pétala, conjunto corola. Quando você não distingue cálice de corola, é tudo tépala, né? Quando distingue sépola de pétala, cálice de corola, o perianto é diferenciado, heterogêneo. Quando você não distingue, o perianto é indiferenciado ou homogêneo. Perianto é o conjunto, né, de cálice e corola. Na flor, então, a parte masculina é o androceu. Androceu é o conjunto de estames. Essas estruturas aqui. Aqui a gente tinha 4, né? 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem 6. Cada estame é formado por uma porção dilatada na extremidade, que é a antera, dentro da qual células se dividem para formar os gametas masculinos, os grãos de pólen, né? E o macho de sustentação, que é o filete. Já o gineceu, carpelo ou pistilo é a parte feminina da flor. Geralmente uma estrutura única e dividida em 3 partes. A extremidade, estigma, a haste, né, que é o estilete, a porção dilatada na base, o ovário, dentro dos quais nós temos os gametas femininos, ou seja, o óvulo. Tá? Nós temos 3 tipos de flores quanto ao sexo. A gente tem flores unissexuadas femininas, que são aquelas que só têm gineceu, carpelo ou pistilo, por isso que é só feminina. As unissexuadas masculinas, que são aquelas que só têm androceu, só têm estames, daí masculina. E aquelas que são as mais comuns e representam a grande maioria, que tem tanto o gineceu, carpelo ou pistilo, a parte feminina, como o androceu, a parte masculina da flor, tá? E aí, nesse caso, a gente tem uma flor hermafrodita. A formação de frutos, pessoal, e consequentemente também de sementes, né? Só é possível em flores unissexuadas femininas e flor hermafrodita. Por quê? Porque o gineceu tem quem? O óvulo e o ovário. O óvulo fecundado origina a semente. A parede do ovário desenvolvida após a fertilização dos óvulos origina o fruto. Então, só é possível formar fruto em flores unissexuadas femininas e flores hermafroditas. Claro que na hermafrodita, os grãos de pólen da flor são capazes de fecundar os óvulos daquela mesma flor e originar frutos. Neste caso aqui, eu não tenho uma autofecundação, né? Grãos de pólen de uma flor, de um outro pé, por exemplo, terão que chegar até esse gineceu para fecundar o óvulo e formar a semente, e após isso, estimular a liberação de hormônios pela planta, que leva ao desenvolvimento da parede do ovário no fruto, tá? Na flor unissexuada masculina, não tem como formar semente e fruto. Então, às vezes, vocês já ouviram falar, os antigos diziam, né? Ah, o pé de mamão macho, esse aqui não dá fruto. É porque era um pé de uma espécie dioica, né? Em que você tem pés com flores femininas, pés com flores masculinas. E aquele que só tem flores masculinas, ele só vai produzir grãos de pólen para fecundar flores que tenham gineceu. Mas ele jamais vai formar sementes e frutos. A flor forma, mas semente e fruto não. Tá? Nós estamos, né, pessoal, fazendo aí uma contextualização em relação a cada tipo de órgão que nós estudamos, seja ele vegetativo ou reprodutivo, exemplos de drogas vegetais descritas na farmacopeia, nas monografias da farmacopeia, volume 2, sexta edição de 2019, que utilizem aquele órgão que nós estamos estudando como farmacógeno, ou seja, como órgão de interesse terapêutico, né? Então, por exemplo, aqui, ó, calêndula usa flor, camomila usa flor, né? E são, inclusive, 2 dos exemplos que eu vou dar ali de flores com importância farmacêutica. Então, se tiverem curiosidade, né, esse PDF você encontra facilmente na internet. E se quiser dar uma lidinha aí a respeito das monografias dessas drogas, né, como forma de embasamento em relação à nossa disciplina, é interessante. Mas eu vou citar aqui alguns exemplos de flores com importância farmacêutica.
Primeira florzinha que a gente tem aí é a Matricária recutita, também, né, conhecida popularmente como camomila, né? Então a gente utiliza os capítulos florais da camomila como órgão de interesse terapêutico, como farmacógeno, né? E a camomila, ela tem como principal indicação, né, a propriedade de diminuir movimentos peristálticos da musculatura lisa do trato gastrointestinal, vesícula biliar e bexiga. Ela é anticolinérgica, antiespasmódica. Além disso, ela tem ação ansiolítica e sedativa leve. Existe uma especialidade farmacêutica, né, um fitoterápico, que tem extrato de camomila, de passiflora, que é o maracujá, e uma outra plantinha, que é o mulungo, tá? Mas o mulungo e a passiflora não usa, não é a flor, não. Igual no caso da passiflora, maracujá, são as folhas, tá? E que são ansiolíticas, sedativas leves, para casos leves de insônia e ansiedade, elas são muito indicadas, tá? O chazinho de camomila, ele tem uma ação calmante, né? Além disso, ele é anti-inflamatório em afecções da cavidade oral e através do óleo da camomila, a gente extrai também uma molécula chamada de bisabolol, que é muito utilizada como anti-inflamatória para a pele acneica, e você encontra aí em algumas especialidades farmacêuticas, em alguns cremes dermatológicos, tá? O bisabolol vem do óleo essencial da camomila. A Arnica montana, né? Tem flores ou capítulos florais muito parecidos com a camomila, mas são todos de cor amarela. A arnica, ela é muito utilizada em virtude de suas propriedades anti-inflamatórias, né? Não só de aplicação tópica, mas já se tem para ingestão por via sistêmica, comprimidos à base do extrato de arnica, tá? Calêndula officinalis, que tem essas flores de uma cor laranja intensa, né? Elas são utilizadas apenas é, para uso externo, de aplicação tópica, tá? Ela tem ação anti-inflamatória, ela é cicatrizante, tem propriedades antissépticas, utilizada no tratamento de lesões da pele e também de mucosas, promovendo a cicatrização e modulando os possíveis focos inflamatórios. Então, diminui os sinais cardeais da inflamação, né? Dor, rubor, tumor, calor. Melissa officinalis, se utilizam também as flores. O chá de melissa é a erva cidreira, de folha, tá? Que tem a erva cidreira de capim, o capim cidreira, que tem propriedades um pouco semelhantes também, mas elas são nem do mesmo gênero, não é, tá? Lá a erva cidreira de folha é o Cymbopogon citratus. Então, ali a gente não tem a mesma filogenia ou um parentesco evolutivo entre elas, não, tá? Essa erva cidreira de folha, ela é auxiliar no alívio da ansiedade e insônia leves, parecido com o da camomila, né? Um sedativo leve do sistema nervoso, auxiliar no tratamento sintomático e queixas gastrointestinais leves, tais como distensão abdominal, e ela também é capaz de exercer um efeito de diminuir a tensão superficial de bolhas no trato gastrointestinal. Então, ela tem ação antiflatulenta, tá? Achira, achirocline, achirocline satureioides. É a flor da macela, tá? Achirocline satureioides é o nome científico da macela, essa plantinha aí, em que a gente utiliza as flores, né? As indicações das flores da macela são auxiliar no alívio dos sintomas relacionados à dispepsia, ela é antidispéptica, né? O que é isso? A dispepsia, pessoal, é a azia, é má digestão, é aquele empachamento pós-prandial, é quando você come e se sente muito ansiado. Diminui movimentos peristálticos do trato gastrointestinal, vesícula biliar, bexiga, então ela diminui cólicas. Ela é antiespasmódica, anticolinérgica. E tem também ação anti-inflamatória, tá? Além de também aliviar sintomas relacionados a afecções leves das vias aéreas superiores. Sambucus nigra, a flor do sabugueiro,
Não sei se vocês conhecem, é comum de ver sabugueiro, né? Por aí. A Sambucus nigra. A sua indicação está relacionada ao tratamento de sintomas do resfriado comum, não gripes de intensidade maior, vírus influenza, mas a sintomas do resfriado, como mal-estar, febre, coriza, tá? Bom, pessoal, esses são alguns dos exemplos, dentre inúmeros outros, de drogas que utilizam flor, né, como farmacógeno. Aqui, ó, na farmacopeia, calêndula, flor, camomila, flor, nós falamos. A malva, ela é muito rica em mucilagem, tá? É um polissacarídeo. Ela é muito utilizada para escoriações da mucosa bucal. Essa eu não coloquei ali, mas é porque ela não é tão conhecida. O sabugueiro a gente falou, né? A maioria que tem flor foram essas que eu projetei ali. Cratego oxyacantha usa além da folha a flor, ela é cardiotônica, ela aumenta a força de contratilidade do coração para insuficiência cardíaca congestiva, mas basicamente as mais conhecidas e utilizadas são essas, né? Não sei se vocês já tinham ouvido falar de cada uma delas. E aí, pessoal, antes de nós passarmos para fruto, eu gostaria de saber se alguém tem alguma curiosidade ou alguma pergunta em relação à morfologia ou anatomia externa da flor. Pode perguntar. Bom, fruto, juntamente com semente e flor, constitui o grupo dos órgãos reprodutivos de plantas, né? O que seria a semente? O que seria esse fruto, né? Na verdade, eu já adiantei aqui para vocês. A semente vem do óvulo, maduro e fecundado. E o fruto é a parede do ovário que se desenvolve após a fertilização dos óvulos, né? Então, lá numa flor, e aqui não está representando o perianto, não tem cálice nem corola, sépala e pétala, né? A gente só tem ali o gineceu. Quando o grão de pólen chega no estigma e ele forma o tubo polínico, o seu núcleo fecunda o óvulo maduro e fecundado vai originar a semente, e essa fecundação da semente estimula a liberação de hormônios pela planta, um hormônio gasoso, que é o etileno, que leva ao desenvolvimento da parede do ovário no fruto. Então, o óvulo maduro e fecundado origina a semente. Parede do ovário desenvolvida após a fecundação origina quem? Origina o fruto, tá? E essa semente vai formar casca, reservas nutritivas na forma de endosperma e o embrião. A aquisição da semente para a planta foi tão importante quanto a aquisição do ovo para o animal. A semente é para a planta o que o ovo é para o animal. Tem uma casca, um envoltório protetor, reservas nutritivas e o embrião ali no interior, tá? Toda essa parede do ovário que se desenvolve após a fertilização dos óvulos, originando fruto, a gente dá o nome a isso, pessoal, de pericarpo, tá? Então, um fruto, ele é sementes e o pericarpo. Se você tirar as sementes do fruto, o que sobra, todo o restante, é o que a gente chama de pericarpo. Ou seja, foi toda a parede do ovário que se desenvolveu nesse fruto. Didaticamente, para facilitar o entendimento, esse pericarpo ele é dividido em 3 partes, tá? A casca do fruto, a camada mais externa, que é o epicarpo ou exocarpo, tem livro que chama de exocarpo. A região intermediária ou mediana do fruto ali, chamada de mesocarpo, geralmente, mas nem sempre, a parte mais suculenta e comestível dos frutos carnosos, e o endocarpo, que é a região que reveste a cavidade dos frutos onde ficam as sementes. Então você tem a camada mais externa do fruto, a sua casca, que é o epicarpo ou exocarpo, a região mediana, que é o mesocarpo, e a parte interna, que reveste a cavidade dos frutos onde ficam as sementes, é o endocarpo. Tá?
casca do fruto, camada mais externa, exocarpo ou epicarpo, região mediana, geralmente a mais desenvolvida, suculenta, geralmente a parte comestível dos frutos carnosos, mesocarpo, e a parte interna, que reveste a cavidade dos frutos onde ficam as sementes, endocarpo. Os frutos são classificados em simples e compostos. Frutos simples são derivados de um ovário de uma flor. Então, a maioria dos frutos são assim, e são esses, que a flor tem um único ovário, por isso que é um fruto simples, porque esse ovário desenvolve-se num único fruto, tá? E a maioria dos frutos eles têm essa característica de ser simples em virtude de terem sido desenvolvidos a partir de um ovário de uma única flor, tá? E aí a gente vai ver casos em que a gente pode ter 2 ou mais ovários. Aí a gente tem frutos compostos, tá? Então, quando você vê uma estrutura única assim, ó, é porque era um único ovário que se desenvolveu na parede do fruto, tá? Aqui é epicarpo ou exocarpo, mesocarpo, endocarpo. Reveste a cavidade dos frutos onde ficam as sementes, né? Ainda, os frutos podem ser carnosos ou secos. Quando o pericarpo é suculento, sucoso, macio, espesso, a gente chama ele de fruto carnoso. Então, a gente tem o primeiro tipo de fruto, que é muito comum, que é o fruto carnoso simples, com várias sementes no seu interior, que a gente chama de baga, que é o caso da aboboreira, do mamão, da goiaba, do tomate, da uva, do maracujá, do pepino, tá? São todos frutos carnosos, pericarpo é suculento, sucoso, macio, espesso, e originados de uma flor de um único ovário, simples, com várias sementes no seu interior. A isso a gente dá o nome de baga, tá? As setas aqui apontam para o epicarpo ou exocarpo, a casca, região mediana, mesocarpo, e a parte interna, que reveste a cavidade dos frutos, onde a gente encontra as sementes, é endocarpo. Tomate, frutos cítricos como laranja, limão, é tudo baga também. Então ali a gente tem a casca, a cavidade, a estrutura mais externa, epicarpo ou exocarpo, o mesocarpo, que no caso do tomate, o mesocarpo é toda essa estrutura aqui, esse cilindro, na extremidade do órgão, próximo à casca, adentrando aqui para a região central também, tá? Tudo isso aqui, ó, é mesocarpo. O que é endocarpo aqui são só esses lóculos onde ficam as sementes. No caso da laranja, o mesocarpo vai ser só essa estruturazinha aqui esbranquiçada. Toda essa região aqui que a gente chama de gomos, né, é o endocarpo, porque a gente pode encontrar semente aqui, 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 aqui. Então, tudo isso aqui é o endocarpo. Então, nem sempre a parte comestível do fruto é o mesocarpo, tá? Quatro exemplos aí de baga, tá? Mas o pepino, a abóbora eu mostrei, né? A uva, limão, todos esses frutos são frutos do tipo baga, né? Eles contêm várias sementes no seu interior, são carnosos e simples. Quando o endocarpo é rígido, formando um caroço, e o fruto também é carnoso e simples, mas sem esse endocarpo forma um caroço, a gente tem o que a gente chama de drupa. E aí, nesse caso, inclui azeitona, ameixa, nectarina, pêssego, manga, abacate, tá? O endocarpo, ele forma uma parede rígida, ou seja, um caroço, contendo a semente no seu interior, tá? Aí nós temos uma drupa, mas ele vem de um único ovário, de uma única flor, e o pericarpo é suculento, sucoso, macio e espesso, então ele é carnoso. O epicarpo ou exocarpo, mesocarpo, e o endocarpo rígido, né, formando um caroço, é o endocarpo. Lá dentro do caroço você tem a semente. A casca, epicarpo ou exocarpo, mesocarpo, região mediana,
E o endocarpo rígido, o caroço, é endocarpo. Drupa. Um outro exemplo de drupa, que é o fruto representativo, né, do nosso bioma, é o nosso conhecido piqui, o Cariocar brasiliensis, tá? É um fruto do tipo drupa, porque a gente tem ali um caroço, né? E ele está dentro dessa estrutura maior, que seria o epicarpo ou exocarpo, essa região. A parte do piqui amarelada, né, que é rica em substâncias nutritivas, o óleo de piqui, tem muita vitamina A. Essa parte amarelada ao redor do caroço é o mesocarpo, que seria a parte mais apreciada na culinária, né? E aí abaixo desse mesocarpo você tem um endocarpo, um caroço, inclusive repleto de espinhos, né? E lá no interior você vai ter o embrião, a semente, tá? Outro exemplo de drupa que a gente tem é o coco, né? Tanto o coco seco como o coco verde, porque na verdade o coco seco é o endocarpo do coco verde, né? Se você retirar só essa região aqui, ó, seria o endocarpo, né, lá do coco verde. Então ali, essa parte esverdeada mais externa do corpo, do coco, é o epicarpo ou exocarpo. Essa região ali seria o endocarpo, né? Aquela casca dura, que é a única encontrada no coco seco. No coco verde você ainda tem um epicarpo. Agora, no seco, você só vai ter o endocarpo, né? Porque o mesocarpo, nesse caso, é essa região aqui. É um mesocarpo muito fibroso, repleto de fibras, tá vendo? Então, epicarpo ou exocarpo, mesocarpo e o endocarpo. Aqui, ó, retirou só o endocarpo com a massa branca do coco, né? É, essa região aí apontada pela seta, pessoal, é um tecido de reserva de nutrientes para o embrião, tá, da planta. É um endocarpo sólido, muito apreciado, né, inclusive na alimentação ou na culinária, e muito rico em nutrientes, porque é uma reserva nutritiva para o embrião da planta. A gente chama de endosperma. Toda reserva nutritiva dentro da semente de uma planta, a gente chama de endosperma, tá? Então, aqui é o endosperma sólido. A água do coco, também altamente nutritiva, rica em água, eletrólitos, minerais, é um endosperma líquido. E a região onde fica o embrião no coco é ali, ó, tá? Bom, frutos compostos. Agora a gente não tem frutos que são derivados de um ovário de uma única flor. Nós temos uma flor com vários ovários. E aí o fruto é composto, né? Do tipo agregado. O que identifica na morfologia externa esse tipo de fruto? Você não o visualiza como uma estrutura única, tá? É muito comum aqui, ó, o exemplo mais característico, né? Aqui no abacate também, mas foi a abóbora que eu mostrei no início. Você visualiza, ó, aqui também, né? Como uma estrutura o quê? Como um fruto único. O fruto composto, do tipo agregado, ele é formado por vários frutículos unidos entre si, agregados entre si. Por exemplo, a framboesa. Então vejam vocês, você não tem uma estrutura única. Você tem vários pequenos frutos, frutículos, que se agregam para formar aquele fruto. Então cada gominho desse era um ovário da flor da framboesa. Cada ovário se origina num frutículo, que se agregam formando esse fruto composto, tá? A setinha ali está mostrando, né, o que seria cada ovário originando um frutículo. Mesma coisa da Fragaria vesca, né, do morangueiro. Cada estruturazinha dessa aqui, ó, é um ovário que estava na flor, que se desenvolveu no fruto, cada um contendo a sua semente, e eles se agregam para formar uma estrutura única, um fruto único, né?
A fruta do conde, pinha ou ata, é também um exemplo de fruto agregado. As setas ali apontam, né, para cada ovário da flor, que se agregam para formar o fruto. Tanto é que dentro de cada frutículo desse, que se agrega para formar o fruto maior, você tem a sua semente, sua própria semente ali. Frutos múltiplos. Eu já não tenho uma flor com vários ovários. São várias flores com vários ovários. Muitos ovários de muitas flores. E aí eu tenho um fruto múltiplo. Quando eu tenho essa quantidade de flores com muitos ovários, eu tenho o que eu chamo de inflorescência. E o fruto originado a partir dali é uma infrutescência, tá? Então, pessoal, os frutos compostos, ao contrário do simples, que vem de um ovário de uma única flor, eles são formados por grupos de frutos simples. Os agregados são aqueles frutículos que vêm de vários ovários de uma única flor, que se agregam para formar esse fruto. Os múltiplos, eles são formados por muitos ovários de várias flores, numa inflorescência que origina uma infrutescência, tá? Que é o caso da amora, do abacaxi. Cada estrutura dessa aqui é proveniente de flores com vários ovários. Então, o abacaxi é uma infrutescência, a jaca é uma infrutescência, o figo é uma infrutescência. Cada estruturazinha dessa aqui eram ovários de flores, né, em inflorescências que originaram esse fruto que é conhecido como múltiplo ou infrutescência. Existe, além dessa classificação, quanto ao número de ovários que originou o fruto, se ele é simples ou composto, e se o pericarpo é carnoso ou seco, se os frutos são deiscentes ou indeiscentes. Frutos deiscentes são aqueles que se abrem quando maduros para liberar as sementes. Então, por exemplo, o melão de São Caetano, Momórdica charantia. Quando maduro, ele se abre e libera as sementes. Por isso ele é um fruto deiscente. Um fruto que não se abre quando maduro para liberar as sementes, o kiwi, por exemplo, que é uma baga indeiscente, né? Aí ele tem essa característica, né, de indeiscência. Então, deiscente. A deiscência, ele se abre quando maduro para liberar as sementes. Indeiscentes, eles não se abrem quando maduros para liberar as sementes. Outra classificação, pessoal. Pseudofrutos. O pseudofruto, ele, como o nome está dizendo, né? O prefixo pseudo significa falso. Ele é um falso fruto. Qual foi a característica que nós acabamos de ver quanto à definição botânica de fruto? É o ovário da flor desenvolvida após a fecundação. Então, só pode ser fruto o que vem do quê? O que vem de ovários. O que não vem do ovário é um pseudofruto. E é isso que acontece na macieira, na pera, porque é o seguinte. Após a fertilização dos óvulos, a fecundação dos mesmos leva à liberação de hormônios e ao desenvolvimento, né, da parede do ovário no fruto. Aí eu tenho um fruto verdadeiro. Mas, às vezes, esses hormônios, além de estimular a parede do ovário, estimula alguma outra parte ou elemento ou componente floral que se desenvolve em adição ao ovário. Só que aquela parte que se desenvolveu em adição ao ovário não pode ser um fruto, ele é um pseudo-fruto. Então, parede do ovário desenvolvida após a fecundação, fruto. Se alguma outra parte, componente ou elemento floral se desenvolve em adição ao ovário, você tem um pseudofruto. No caso da maçã, o pseudofruto é o receptáculo floral carnoso,
aquela extremidade do pedúnculo abaixo do ovário, né, que sustenta as peças, componentes ou elementos florais, se desenvolve em adição a quem? Em adição ao ovário. Às vezes é o raminho que sustenta a flor a partir do caule, que também se desenvolve, se torna carnosa e se torna um pseudofruto, tá? Então vamos ver como é isso lá na maçã, para vocês entenderem direitinho. Então, pessoal, na maçã, pelo que nós até agora havíamos discutido, né? Você de cara iria dizer o seguinte, que isso aqui é o epicarpo ou exocarpo, essa região é o mesocarpo, e até essa divisória aqui, não sei se vocês conseguem ver na figura, para dentro seria o endocarpo, cavidade interna onde ficam as sementes. Entretanto, o que é fruto na maçã é só isso aqui. Na verdade, é essa linha divisória. Essa estrutura aqui mais externa é o epicarpo ou exocarpo. Aqui é o mesocarpo. Essa regiãozinha aqui, ó, bem no centro, mais enrijecida, né? A parte interna que reveste a cavidade do fruto onde fica a semente é o endocarpo. A maior parte, mais suculenta, é o receptáculo floral carnoso. É aquela dilatação do pedúnculo que está ali abaixo do ovário, que se desenvolve em adição a ele. Por isso que é um pseudofruto. Por quê? O que é o pseudofruto? Desenvolve-se de partes florais em adição ao ovário. O ovário, ele desenvolve só nessa parte aqui. E isso aqui é que é o fruto da maçã. Essa outra parte aqui é o quê? É um pseudofruto, tá? Mesma coisa na pera, né? Essa divisória que nós temos aqui, ó, essa linha, é o epicarpo ou exocarpo. Ali no meio, né, essa região aqui, sem estar nessa região onde está a semente, é o mesocarpo. Reveste a cavidade do fruto. Só essa regiãozinha aqui onde fica a semente, ó, esse lóculo aqui, né, é o endocarpo, tá? E toda essa outra região é o pseudofruto, que na verdade é o receptáculo floral carnoso. A flor do cajueiro, o caju é também um pseudofruto. Só o que está apontado pela seta, só a castanha é que vem do ovário da flor do cajueiro, é que é o fruto. O restante é um pseudofruto. Só que aqui já não é mais o receptáculo floral carnoso, é o pedúnculo floral carnoso. É o raminho que sustenta a flor a partir do caule, é que desenvolve e se torna carnosa juntamente com o ovário e forma esse pseudofruto. Existe ainda, pessoal, uma outra classificação de frutos que diz respeito aos chamados partenocarpos. O que é que a gente observou? Que é que a gente observou até então? Que o estímulo para que haja liberação de hormônios, para que a parede do ovário se desenvolva no fruto, é a fecundação dos óvulos, né? Só que, em casos muito particulares, a parede do ovário se desenvolve no fruto sem que os óvulos tenham sido fecundados, sem que os óvulos tenham sido fertilizados por um grão de pólen. E o exemplo que a gente tem de fruto partenocárpico, que é um fruto assim muito conhecido, é a banana. Então, esses pontinhos pretos que você vê na banana não são sementes. Banana não tem semente. Banana, ela tem esses pontinhos aí que são apenas óvulos não fecundados, não fertilizados, tá? O ovário da flor da bananeira desenvolve-se no fruto antes da fecundação dos óvulos. Então, aqui, o desenvolvimento do ovário no fruto, ele ocorre sem que haja fecundação. Esses pontinhos pretos não são sementes, são óvulos não fecundados. E a isso a gente dá o nome de fruto partenocárpico. Agora a gente entra, pessoal, no grupo dos frutos secos, que o pericarpo não é suculento, não é sucoso, não é macio, não é espesso, tá? Antes de a gente adentrar em frutos secos,
Alguma dúvida sobre a parte dos carnosos? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou tem alguma curiosidade? Não, professor, acho que tá tranquilo. Então vamos dar continuidade. Frutos secos, pessoal. O pericarpo não é suculento, não é macio, não é sucoso, não é espesso, tá? Não quer dizer que ele não seja comestível. Tem vários frutos secos que a gente vai ver aqui que eles são comestíveis, mas não tem aquela suculência, né? É, fruto a gente sempre associa a uma estrutura suculenta, macia, sucosa, espessa, doce, né? Agradável do ponto de vista do paladar, mas fruto em botânica é a parede do ovário desenvolvida após a fecundação. Então, um carrapicho, por exemplo, ele é um fruto com estruturas espinhosas para aderir a roupas de animais ou a pelos de animais, a roupas e facilitar a dispersão das sementes, tá? Então, fruto é isso. Não existe o termo fruta na botânica. Aí, informalmente, fruta seria o fruto comestível de sabor doce, né? Mas em botânica existe a definição fruto, assim como não existe verdura. Não existe verdura na botânica, tá? O legume até existe, porque o legume é um fruto que nós vamos ver seco da família das leguminosas. Feijão, soja, ervilha, é aquela vagem. Agora, verdura não existe. A gente fala assim, professor, cenoura é uma verdura. É uma raiz. Beterraba é uma verdura. É uma raiz também. Couve é uma verdura. É uma folha. Alface é verdura. É uma folha. A couve-flor, brócolis é uma verdura. Não, são flores, são inflorescências, tá? A batata é uma verdura. É um tubérculo. É um caule subterrâneo. O rizoma é uma açafrão é uma verdura. Não, ali é um rizoma, é um caule subterrâneo. A cebola é uma verdura, é um bulbo, que é um caule subterrâneo. Então, assim, não existe, tá? Verdura, fruta, são termos da feira. É o linguajar popular que criou esses termos, mas botanicamente eles não existem. Frutos secos, simples, deiscentes. Então, o pericarpo não é suculento, não é sucoso, não é macio, não é espesso. Eles são derivados de um único ovário de uma flor e eles se abrem quando maduros para liberar as sementes, porque eles são deiscentes, tá? Nessa classificação, secos, simples, deiscentes, a gente tem 4: folículo, legume, síliqua e cápsula, tá? Qual é a diferença entre eles? A forma, as fendas que eles irão se abrir quando maduro para liberar as sementes. Folículo, eles vão abrir por uma única fenda lateral, que é o caso do fruto da peroba e do branquiquito. Então, olha lá, eles abriram por uma única fenda. Uma única fenda. Ó, ela estava unida aqui e ela se abre para liberar a semente. Fruto da magnólia, olha lá, uma única fenda. Xixá, abre-se por uma única fenda. Se fossem duas fendas, pessoal, tinha que abrir de cá também, ó. Ele abriria a partir daqui em 2 pontos de um lado e do outro. Aqui ele só abriu uma fenda. Tanto é que aqui você tem a estrutura contínua. E é o que acontece em todos os outros aqui. Senão teria que abrir aquela fenda de lá também. Tá vendo? Por isso que a gente fala que abre-se por uma única fenda lateral, o folículo. Aqui, ó. Uma única fenda. E a semente lá no interior. Esse fruto aqui é o do anis estrelado. Esse aqui apresenta, né, vários folículos que se abrem por uma única fenda. Legume, o que diferencia ele do folículo? Aí aqui sim, os frutos, quando maduros para liberar as sementes, abrem por 2 fendas laterais, tá? Aí a gente tem o legume, que é o fruto característico da família das leguminosas, é a vagem, tá? Feijão, soja, ervilha,
jatobá, tá? Tudo isso é o que? É legume. Esse flamboyanzinho, tá vendo? Eu abro por uma, duas fendas. Então, um fruto verde, mas quando maduro, ele se abre para liberar as sementes. Olha lá. Uma fenda e a outra fenda. Não é uma fenda só, igual aqui, né? Se esse aqui fosse um legume, ele tinha que abrir essa fenda de cá também. Então, as vagens são os exemplos, né, de frutos do tipo legume. Existe um outro muito parecido com o legume, que é a síliqua. Ela é idêntica. Até a estrutura parece uma vagem. A diferença é que ele abre por duas fendas laterais e no seu interior ele tem um septo central, onde ficam as sementes. O que não acontece aqui. Aqui as sementes estão aderidas ao pericarpo, né? Aqui não, você tem um septo central, que é o caso do fruto do ipê, olha lá, onde ficam as sementes. Então, o legume, você não tem esse septo central onde as sementes ficam, tá? O fruto do agrião é um exemplo de síliqua também. Olha lá o septo central. E ele vai abrir por duas fendas laterais para liberar as sementes quando maduro. Cápsula. Frutos secos simples deiscentes que se abrem por várias fendas laterais para liberar as sementes. Gossypium hirsutum, quando verde, ora as fendas lá já, elas vão se abrir quando o fruto estiver maduro para liberar as sementes, que estão nessa estrutura aqui de celulose, né? E você encontra as sementes aqui no interior do algodão. A castanha do Pará, olha lá, ela vai abrindo essas fendas para liberar as sementes. O cacau, utilizado para a produção de chocolate, né? Quando maduro, ó, essas fendas se abrem. Então é uma cápsula alongada que a gente fala. Quando maduro, para liberar as sementes. E a papoula, o fruto da papá versonífero, aqui ele está verde, mas quando maduro ele vai ter a capacidade de se abrir por essas fendas laterais também para liberar as sementes. E se a gente fizer injúrias aqui nesse fruto, a gente obtém um suco espesso, que é o ópio, tá? Repleto de alcaloides. A gente falou disso, né? Nas primeiras aulas de farmacognosia. Aí a gente tem a morfina, a codeína, alcaloides que estão nesse ópio aí. É um outro fruto também do tipo cápsula, que quando maduro ele vai abrir por várias fendas laterais. Essas estruturas enrugadas aqui são as fendas, é o fruto da baunilha, tá? Que é muito utilizado como aromatizante, né? E também como flavorizante em alimentos e inclusive em medicamentos diversos para melhorar características organolépticas. Não é um legume, tá? Porque ele vai abrir por várias fendas, que é o fruto seco da baunilha. Agora são os secos indeiscentes. Não se abrem quando maduro para liberar as sementes, tá? Aqui a gente estava falando daqueles que têm deiscência, que se abrem quando maduros. Então aqui, pessoal, a gente tem um primeiro exemplo que seria o aquênio, que é aquele que a semente não está aderida ao pericarpo ao longo de toda a extensão. Você consegue retirar a semente do pericarpo, do fruto, porque ela não está aderida a ele, tá? O exemplo mais conhecido que a gente tem é o girassol. Então, olha lá, você tem a semente e ela não está aderida ao pericarpo, você consegue retirar ela. Na verdade, você até fala, você quer semente de girassol com casca ou sem casca? Na verdade, a casca é o fruto. Então, a semente de girassol com casca, na verdade, você não está pegando a semente de girassol, não só ela, você está com o fruto do girassol, tá? Então, ali seria, né, a semente com casca, ou seja, o fruto do girassol. Olha lá, quando você vai retirar, né? Só a semente, aí você retira o fruto. Esse aqui é o fruto, esse aqui é a semente. Esse fruto é do tipo aquênio. O picão é desse estilo também. Se você abrir essa estrutura aqui, ó, lá dentro você vai encontrar a semente que fica separada do pericarpo do fruto, que é essa casca, tá?
Outros frutos do tipo aquênio, né? A gente tem como representante, muito apreciados pela culinária e também com importância farmacêutica, o anis, Pimpinella anisum, também conhecida como erva doce, né? E o funcho, Phoenicolo vulgare, que às vezes algumas pessoas associam como sendo o mesmo tipo de fruto, mas nem do mesmo gênero eles são, tá? O funcho ele é mais alongado, né? Aqui, no caso dessa foto, tem uma coloração mais clara, e a erva doce tem uma coloração mais acinzentada, ou por vezes assim, amarronzada, e o fruto ele é menos alongado, tá? São frutos também do tipo aquênio. O dente de leão, olha lá o frutinho do tipo aquênio, é esse aqui. Só que o dente de leão, ele é ligado a uma estrutura esbranquiçada, plumosa, chamada de vilano, que quando você sopra, né, o intuito desse vilano é justamente facilitar ao fruto que ele seja capaz de planar, né, e levar as sementes para ambientes mais distantes com o intuito de perpetuar a sua espécie. O fruto, gente, na verdade, o objetivo dele é esse. Todo fruto ele vai dispor de mecanismos ou alternativas para facilitar a dispersão de sementes e perpetuar a espécie. É para isso que planta tem fruto. Então, olha lá, esses vilanos, ou estruturas aladas para dispersar a semente para mais longe, o carrapicho para aderir em roupas, em pelos de animais, né? Se o fruto é suculento, sucoso, macio, espesso, doce, é para o animal ingerir o fruto. E quando esse animal vier a defecar, ele defeca para um local distante, uma vez que ela é capaz de migrar e deslocar as sementes ingeridas daquele fruto. É um mecanismo também de dispersão. E muito eficiente, por sinal, né? Cariopse é um fruto seco, simples, indehiscente, não abre quando maduro para liberar as sementes. Entretanto, ao contrário do aquênio, a semente ela está totalmente aderida ao pericarpo, no caso da cariopse. A cariopse é o tipo de fruto das gramíneas, tá? Então, milho, trigo, a própria grama, né? Ela tem aquele frutinho, aquele pedúnculo com aqueles frutinhos, aveia, tá? Aqui, na verdade, pessoal, a gente tem o embrião da semente, aqui o endosperma, que é uma substância nutritiva. E quando você faz o cozimento do milho, até se você pressionar, ele não separa e não deixa uma casquinha, um envoltório esbranquiçado, translúcido. Na verdade, só aquilo ali é que é o pericarpo do fruto, tá? O restante tudo é semente. E a semente está tão aderida a esse pericarpo que cru, assim, in natura, você nem consegue separar. Agora, tendo o cozimento, né? Aí você tem essa capinha externa ali, que seria o fruto, o pericarpo, tá? Da cariopse, que é o fruto característico das gramíneas. Bambu, cana-de-açúcar, aveia, trigo, arroz, milho, tá? É tudo cariopse. Que se unem, geralmente, no que a gente chama de espiga, né? Mas o fruto mesmo é chamado de cariopse. O último tipo de fruto seco, simples, indehiscente, que não abre quando maduro para liberar as sementes, são as sâmaras. A sâmara, pessoal, ela forma uma asa membranosa, uma estrutura alada, né, que facilita a dispersão das sementes pelo fruto. Então, quando o vento bate aqui e ela se solta, né, a partir dos galhos da planta, essa asa membranosa é capaz de facilitar a dispersão da semente. Fruto, ele sempre tem uma estratégia voltada para dispersar a semente de maneira mais eficiente, tá? O centrolóbio, né, um exemplo. Tipo anatipo, olha lá. Então, sempre que se forma essa asa ou estrutura membranosa alada para favorecer a dispersão das sementes pelo fruto, você tem a sâmara, tá? O pericarpo ele se expande e forma essa asa membranosa, essa estrutura alada. A asa membranosa. Exemplos de sementes, e depois a gente vai falar de frutos que tenham importância farmacêutica, tá?
Então, nós temos a noz moscada Myristica fragrans, né? Que é capaz de diminuir cólicas, desconforto gastrointestinal, né? Atividade antiespasmódica, anticolinérgica. Isso aí é só a semente, tá? Ela está dentro de uma estrutura que seria o pericarpo com o fruto, mas a gente usa mesmo a semente. Theobroma cacau, são as sementes dentro do interior daquele fruto que a gente acabou de ver, que é do tipo cápsula, né? E são muito ricas em flavonoides, são excelentes antioxidantes, utilizadas na produção de chocolate. Tanto é que o chocolate amargo, meio amargo, quanto maior a porcentagem de cacau ele tiver, mais saudável ele é, porque quanto mais cacau, mais flavonoide, mais a atividade antioxidante ele tem, né? A manteiga ali de cacau, ela é bem mais saudável. Agora o chocolate ao leite, né? Tem muita gordura. O chocolate branco, então, aí praticamente ele não, muito pouco cacau. E aí, nesse caso, eles não têm nenhuma propriedade assim que seja benéfico para a saúde. Uma outra semente com grande importância para a área farmacêutica, né, é a castanha da Índia, a Aesculus hippocastanum. Então a gente usa, né, essas castanhas aí que seriam a semente, e elas são muito ricas em um flavonoide chamado de rutina, que tem propriedades venotônicas. Tônica venosa. Ela aumenta a resistência dos vasos, ela atua sobre a fragilidade capilar. Então, em caso de hemorroidas, de varizes, elas são muito indicadas, tá? Auxiliar no alívio de sintomas de desconforto e peso nas pernas relacionados a distúrbios circulatórios venosos leves, tá? Para quem tem problemas de varizes, né? Ou aqueles vasinhos roxos que esteticamente são bem desconfortáveis, né? Isso é um problema genético nas válvulas das veias. Isso você vai ter esse problema pro resto da sua vida. E o retorno venoso, né? A circulação nas veias em direção ao coração, aos membros superiores, ele fica muito dificultoso, porque essas válvulas não funcionam normalmente. Aí ali se acumula muito sangue, ela dilata, né? Dá essa sensação de peso. Então, para quem trabalha o dia todo em pé ou sentado, o ideal é usar meias de compressão para esses vasinhos rojos, que eles não chamam varizes, são telangiectasias. Você tem a escleroterapia, que são aplicações contendo um líquido esclerosante que esclerosa a parede do vaso, ou aplicação com espuma, que é o polidocanol, tá? Para secar o vaso. Agora, a varize, que é aquela azulada, de bordas elevadas, bem dilatada, aí isso é cirúrgico. Tem que fazer cirurgia para remover, tá? Diosmina, esperidina, tem essa propriedade também, mas aí eles já vêm de frutos cítricos, tá? Da laranja e tal. E não é da semente, é da casca. Paulínia cupana, a semente do guaraná, que é muito rica em, igual as sementes também do cacau, em metilxantinas, cafeína, teobromina, teofilina. E essas metilxantinas são estimulantes do sistema nervoso central, além de serem potencializadores da ação analgésica. Por isso que você tem lá a cafeína neosaldina, por exemplo, que elas potencializam mesmo a ação analgésica, tá? E por terem essas propriedades estimulantes sobre o sistema nervoso, a semente do guaraná é muito indicada para sintomas decorrentes da astenia, fadiga, fraqueza. Elas são drogas chamadas de adaptógenas. Elas diminuem as fases dos eventos estressores, né? O estresse. É uma droga estimulante, né? Strychnus nux vomica. Olha a semente dessa plantinha aí. Na verdade, pessoal, a gente nunca usa extrato dessa planta, tá? Porque tem-se uma substância, né, que é extraída a partir dessa planta, que é a estricnina, e ela é altamente venenosa. Então, ela tem aplicabilidade na medicina,
com total controle da dosagem quando você a utiliza de maneira isolada. Igual, por exemplo, a atropina da tropobeladona. Ela é até capaz de causar alucinações e pode, inclusive, levar o indivíduo a óbito por intoxicação. Aí você usando a atropina isolada com total controle da dosagem, aí não tem risco, você só tem propriedades medicinais. É o caso da estricnina. Isso aí você não pode usar na forma de extrato, é só a molécula isolada dela, tá? Que melhora atividades dos músculos, importante também para desordens neurológicas, tá? E ainda os médicos são capazes de utilizar em doses leves, né, para estimular centros particulares do sistema nervoso. A estricnina também é útil no tratamento agudo de constipação, caso a substância tenha sido encontrada para estimular movimentos intestinais. Tá? Mas aí, no caso, é só a substância isolada a partir dela, o alcaloide, estricnina. Elatária cardamomo, são as sementes do cardamomo, uma planta altamente aromática, rica em óleos essenciais, né? O chá de cardamomo, né? Aliviador de cabeça, ele é estimulante da produção de saliva, que ajuda na digestão dos alimentos. Ele é muito rico em um óleo essencial, né? Porque ela é uma planta aromática, de odor bem característico, e diminui a tensão superficial de bolhas, então ajuda na prevenção de gases e inchaço abdominal, desconforto abdominal gerado por gases, né? Um dos componentes do óleo essencial do cardamomo, que é o cineol, tem propriedades antibacterianas, tá? Contra a Helicobacter pylori, que é uma bactéria que causa uma infecção e que predispõe muito a câncer de estômago. Ele tem propriedades antibacterianas, tá? E dentre outras, né? O espectro de utilização é bem amplo. Então, pessoal, eu trago isso aqui só como uma forma de curiosidade. Claro que eu não vou cobrar mecanismo de ação e indicação de nenhuma dessas sementes, mas é para que contextualize, para vocês verem que, dentre todos os diferentes órgãos vegetais que nós temos, sempre se tem exemplos de plantas, né, que o utilizem como órgão de interesse terapêutico ou como farmacógeno. A Vanilla planifolia, aí já seria o exemplo de frutos que tem importância farmacêutica, a gente falou dela hoje, é a baunilha, né? Da baunilha a gente extrai a vanilina, né? Um composto altamente aromático, é um importantíssimo flavorizante para alimentos, bebidas e também para a indústria farmacêutica, né? Então você obtém aí a essência de baunilha, né? Um pó cristalino, branco, de odor e sabor adocicado, bastante agradável, balsâmico, né? E muito utilizados não só na indústria alimentícia, mas também na indústria farmacêutica, tá? E ainda ela apresenta propriedades antimicrobianas, antissépticas e antioxidantes também. A nossa conhecida jurubeba, né? A Solanum paniculatum, a gente utiliza o fruto, tá? São hepatoprotetoras, antihepatotóxicas, tá? Então, para hepatite, icterícia, para problemas estomacais do tipo gastrite, úlcera, tem ação antiflatulenta, diminui a tensão superficial de bolhas e gases intestinais, tá? Cassia angustifolia, o sene. O sene, juntamente com a cáscara sagrada, muito rica em antraquinona, tem ação laxante, são laxativas. O sene é uma leguminosa, tá? Olha lá, o fruto é um legume, né? Ilicium verum, nosso conhecido anis estrelado, né? Que é uma plantinha nativa do cerrado, tá? A gente falou, né? Tem os frutículos lá do tipo folículo, que abre por uma única fenda para liberar as sementes, né? E a sua principal utilização é como expectorante, fluidifica secreções, né? Eliminação de catarro, muco, e como antidispéptico. A dispepsia é a azia, má digestão, ansiado, comeu aquele churrasco, aquele empachamento pós-prandial, você se sente muito cheio, e aí, igual o boldo, o alcachofra, né? O anis estrelado tem essa propriedade antidispéptica também, a capacidade de estimular compostos amargos, né? Essas plantas, na verdade, têm compostos amargos que estimulam as secreções digestórias. Pimpinella anisum, também conhecida como erva doce, né? O anis, que tem aplicabilidade na culinária.
e é auxiliar no tratamento de queixas gastrointestinais leves, como distensão abdominal e flatulência, e auxilia também no alívio da tosse produtiva associada ao resfriado comum. Cariocar brasiliensis. Esse aí é o símbolo máximo, né? Quanto a frutos aqui do nosso cerrado. É o conhecido piqui. O piqui ele vai ter inúmeros benefícios, principalmente porque ele tem um óleo que é muito rico em vitamina A, C, vitamina E, beta-caroteno, fibras e gorduras saturadas, saudáveis, tá? Então, são muito indicados para como imunomodulador, para melhora, né, do sistema imune, para visão, para pele, e ele muito contribui para diminuir o nível do colesterol ruim, o LDL. E aí, com isso, você evita inúmeras cardiopatias, o desenvolvimento de hipertensão arterial, tá? Na verdade, né, gente, o colesterol é sempre o mesmo. O que muda é a lipoproteína que transporta ele. Então, o LDL é a lipoproteína que leva o colesterol para a parede dos vasos. E o HDL é a lipoproteína que tira o colesterol da parede dos vasos. Por isso que HDL é o bom colesterol, né? Que está retirando ele da parede dos vasos, tá? Bom, pessoal, tudo o que diz respeito a raiz, caule, folha, casca, flor, fruto, semente, nós encerramos nessa aula de hoje. A parte da morfologia externa e anatomia interna de órgãos vegetativos e reprodutivos. Aí, com isso, finaliza conteúdo de primeira avaliação oficial. A partir da terceira unidade, a gente vai entrar na produção de extratos a partir de plantas e os fitoquímicos, os princípios ativos de plantas com propriedades terapêuticas. Flavonoide, tanino, cumarina, saponina, quinona, heterosídeos cardioativos, óleos essenciais, tá? Então, a unidade 3 e 4, ela já é uma parte mais aplicada da farmacognosia, né? Essa parte geral de cultivo de plantas medicinais, né? O histórico da utilização de plantas na terapêutica, a etnofarmacologia e a farmacobotânica, a gente trabalhou agora. Na unidade 3 e 4 já é uma parte mais direcionada mesmo para o uso de plantas na área da farmácia, tá bom? E aí, como eu deixei combinado com vocês, semana que vem a gente vai fazer uma revisão para a nossa avaliação do dia 7 de abril, tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, alguma curiosidade, pode perguntar. Eu finalizando a aula, eu já faço o download e posto a gravação, caso alguém queira rever, alguma parte que achou curiosa, quer assistir de novo ou quer fazer alguma anotação, e os slides da aula já estão postados lá, tá? Seção 3 da unidade 2, ok? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Bom resto de semana, se cuidem e até a nossa aula de quarta-feira. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, até o que vem.